Lucas, no capítulo 15, no versículo 3, então lhe propôs esta parábola. Então note só, neste capítulo existe aí 3 histórias que é conhecido como a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Na verdade, essas parábolas simbolizam uma só. Jesus contou ela aqui no capítulo 15, no versículo 1. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Essa foi a razão de Jesus ter contado essa parábola. Por quê? Porque onde ele andava, a missão dele era cumprida. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Então, os perdidos, a ralé, a escória da sociedade, ladrões, prostitutas, essas pessoas sempre procuravam Jesus, até mesmo os leprosos. Então Jesus veio salvar esse tipo de pessoas e os fariseus murmuravam. Então note que Jesus falou sobre aquilo que era mais valioso na sociedade deles e também na nossa. Ele falou da ovelha, a ovelha representa os bens, então a nossa sociedade, a deles, valorizavam muito os bens. Falou da moeda, dinheiro, o dinheiro foi muito valorizado naquela época e também na nossa. E depois ele falou sobre os filhos, 3 coisas de grande valor. A ovelha, por que a ovelha se perdeu? Ela se descuidou e afastou do rebanho, se afastou do pastor. E ela sabia que estava perdida, ela sabia que corria perigo, ela se encontrava só, distante de todos. Ela estava temerosa, muito aflita, mas ela não sabia como voltar para casa. Já a moeda, ela não tinha consciência de que estava perdida. Praticamente não foi ela que se perdeu. A sua dona descuidou-se dela e por esse descuido ela se perdeu. Representa aí alguns líderes nas igrejas que são alheios, eles não entendem, não sabem o valor de uma alma. Já o filho pródigo, ele era o mais consciente de todos. Ele saiu porque quis, ele agiu deliberadamente, na sua teimosia, abandonou a casa do pai e foi para um lugar longínquo. O pastor foi em busca da ovelha como se ela fosse a única. Ele correu um grave risco, porque naquelas terras existiam víboras, leões, animais urso, animais perigosos, também salteadores. Era uma terra perigosa e ele não olhou para o risco. Ele foi em busca da ovelha perdida. A mulher fez também um grande esforço. Ela tinha 10 moedas. Ela sentiu a falta de uma como se não existisse outra. As 9 moedas não eram suficiente para ela. Ela fez um grande esforço para encontrar a moeda. Já com relação ao pai, ele estava com o coração partido pela ausência do filho. Ele tinha 2 filhos, mas um só não era suficiente. Ele queria todos, ele queria os 2 ali com ele. O pastor, a mulher e o pai simbolizam aí a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em busca desse mundo perdido. Um amor tão grande por cada ser humano, apesar da rejeição, o amor dele é tão grandioso e eles estão fazendo todo esforço para salvar a todos. O pastor sacrificou-se. A mulher, ela fez uma busca com toda insistência. Já o pai, ele recebeu o filho errante. O pastor buscou, a mulher procurou, o pai ficou em casa. Por que o pai ficou em casa? Existem alguns casos que não adianta ninguém ir atrás. Muitas delas se encontram em situações que não adianta ir atrás. A única coisa que fará elas voltarem
é um grande sofrimento que todos passam quando se afastam de Deus. A felicidade só existe perto de Deus. Quando nos afastamos, a dor é certa. Então, quando a dor é forte naqueles que se distanciam de Deus e eles entendem que unicamente nos braços do Pai é que há felicidade, então eles voltam atraídos pelo amor do Pai. Essa foi a razão do Pai não ter ido atrás, porque não ia adiantar nada, o filho não voltaria. Ele só voltou porque entendeu que longe do Pai não há felicidade, é só ilusão. Mas o interessante de tudo é que nessa história aparece lá no final o filho mais velho. Ele estava indignado com a volta do filho. Na verdade, o título não deveria ser Filho Pródigo, mas os dois filhos pródigos, porque os dois estavam perdidos. Ou então, o filho pródigo aqui, a palavra pródigo significa perdido, então o filho pródigo aqui deveria ser o filho mais velho, porque o mais novo voltou e se entregou para o pai. Já o mais velho, ele ficou irado, ele não se contentou, ele ficou infeliz com a volta do filho. Representa aqui o que nós lemos no capítulo 15, no versículo 1 e 2, representa muitos da igreja que, como os fariseus, vivem descontente com os pecadores. Para esse grupo, a salvação é pelos seus comportamentos. Eles fazem tudo certo. O filho mais velho fazia tudo certo, mas ele não amava o pai, ele não amava o filho. Amigos, não adianta eu estar numa igreja se eu não amo a Jesus e se eu não amo os meus irmãos. É uma situação fria, é uma situação triste, é um cristianismo de regras, de normas, e muitos estão vivendo nele. Então nós temos aí a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho mais novo perdido e o filho mais velho perdido. Mas note que os três, a ovelha, a moeda e o filho mais novo, foram resgatados. Eles foram salvos. O filho mais velho, aqui nota que o pai estava ali tentando salvá-lo, explicando para ele a verdade, tentando colocar naquele coração de pedra o amor. Eu faço uma pergunta agora: com qual dos quatro você se identifica? Você se identifica como uma ovelha? Você está afastado? Você está distante? Alguém vai em busca de você. Volte. Você é como uma moeda. Alguém vai te encontrar. Volte. Você é o filho que está distante. Filho mais novo. Você é o filho mais novo que está distante. Volte. Não espere o sofrimento se intensificar. Quanto mais distante você for, maior será a dor. Ou você se identifica como o quarto personagem, ou você se identifica como o filho mais velho, que está na igreja, faz tudo certinho, você cumpre todos os requisitos religiosos, você não perde cultos, você ora, você lê a Bíblia, você canta, você prega, talvez você seja um líder da igreja, até mesmo um pastor, mas você não ama a Deus, você não ama o teu irmão. Então note, você também está perdido. Volte, se curve diante de Deus e peça um novo coração. Peça não uma vida religiosa, mas peça a Deus uma relação com Deus, uma ligação com Jesus, com a vida. Saia desse cristianismo frio. Eu vou orar e pedir a Deus, não importa com qual desses nós nos identifiquemos, mas o Salvador, Ele veio para salvar todos. Oremos. Ó Senhor, meu Deus, o Teu desejo, Senhor, é que toda a humanidade seja salva. E aqui nesse texto, vimos 4 tipos de pessoas que se identificam com toda a humanidade. Ó Senhor, olha para cada um de nós. Não importa com qual desses nos identifiquemos, mas uma coisa é certa, Senhor, salva-nos. Se somos como a ovelha que está perdida, ó Senhor,
Tu prometeu buscar as tuas ovelhas. Se somos como a moeda, ó Deus, nos encontre. Se somos como o filho pródigo, ó Senhor, nos atraia com teus braços de amor. Se somos como o filho mais velho, frio, dentro de uma igreja, mas perdido, ó Deus, tira esse coração de pedra nosso e coloca um coração de carne, um coração cheio de vida e de amor por Ti, pelo nosso semelhante. É o que te pedimos, no nome de Jesus.